aliás, no Classroom. Então vamos lá. Essa aula de hoje, ela será gravada, tá? Com o objetivo de passar para vocês o conteúdo. Aqueles que por algum motivo não podem assistir a aula nesse horário, né? Que nós escolhemos juntos. Então vão poder assistir lá no Classroom. Então a primeira coisa que eu vou fazer, a correção de uma atividade que nós fizemos na aula anterior. Qual foi a atividade? A atividade eu passei para vocês algumas equações do plano cartesiano, para vocês conseguirem calcular os pares ordenados, tá? E aí nós fizemos, eu dei para vocês os resultados, que eram 4, 2, 5, 4 e 3. E passei algumas expressões. Dentro dessas expressões... Boa tarde, Gi! E então, de acordo com algumas dessas expressões, vocês vão trabalharam e montaram a tabelinha. Aqui está o resultado. Então, para a primeira expressão, eu encontrei como resultado 2. A segunda, eu encontrei o 1, menos 3, o 0, 2 e assim por diante. Passei esses valores para o meu plano cartesiano e assim eu consegui trabalhar, ok? Agora, né, depois que nós fizemos a correção, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar os múltiplos. Por quê? Porque eu tenho percebido algumas dificuldades com relação a isso, tá? Então, a tabelinha é o resultado da atividade da aula anterior. Os múltiplos são dificuldades que vocês vêm tendo durante as aulas, tá ok? Então, é assim, como calcular os múltiplos de um determinado número pelo seu produto? Produto é o que, gente? Produto é multiplicação. Então, como que eu sei calcular, aprendo e entendo quando um número é múltiplo de outro número? Eu faço o seguinte, eu tenho o conjunto dos números naturais. Lembra que nós vimos que começa lá no 0, 1, 2, 3 e infinitamente, tá? Então, vamos lá. 0, 1, 2, 3 infinitamente. Como que eu sei quem é o múltiplo deste número? Como que eu vou identificar o múltiplo deste número? O múltiplo deste número, ele é identificado de forma que eu consiga trabalhar tabuada, né? E eu consiga trabalhar os valores desses múltiplos dentro daquilo que eu preciso resolver. Quando eu vou usar o múltiplo de um número? Ah, professora, eu não sei. Então, porém, nós vamos trabalhar agora as nossas atividades com os valores, né? Usando os múltiplos dos números. E para eu usar o múltiplo dos números, eu tenho que saber trabalhar os múltiplos. Então, como que eu identifico o múltiplo de um número? Gente, para eu calcular o múltiplo de um número é muito simples, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um exemplo, tá? Eu tenho o conjunto dos números naturais e eu quero saber o múltiplo de 3, tá? Então, vamos lá. É simples. 3 vezes 1, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Observou? Então, o que eu vi aqui? Que o meu múltiplo basta ser um número que eu consigo multiplicar por 3 e dar um número exato, porque ele já a multiplicação em si já me dá um resultado, né? Então, vamos lá. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. Então, quem são os múltiplos de 3? 0, 3, 6, 9 e assim sucessivamente, tá? Então, se eu falar para você assim, eu pegar lá um número qualquer, vamos lá, é um número 4, para ficar mais bonitinho. Quem são os múltiplos de 4? A mesma coisa. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12 e assim sucessivamente. Assim eu sei identificar um número, um múltiplo de um determinado número. Se eu falar para você assim, quem é o múltiplo de 2? Tá? Você já sabe, de 12. Você já sabe que o múltiplo de 12 é 4, é 8, é 0. Por quê? Porque se eu dividir
tudo certinho, eu vou encontrar os valores exatos. Como assim, professora? Se eu dividir 12 por 4, vai dar quanto? Vai dar 3. Não vai dar um número exato? Não é um número inteiro? Então, ali eu sei que esse 12 é múltiplo de 4. Eu faço a inversão. Se aqui eu faço a multiplicação de 4 vezes 3, para achar, se eu já te dou 12 e falo, e te pergunto se 4 é múltiplo de 12, então eu falo assim, ó, 12, eu quero achar o múltiplo de 12. O que eu vou fazer? Vou fazer tudo isso aqui, ó, 0, 12 vezes 1, 12, certo? 12 vezes 2, 24, 24 vezes 3, e aí eu vou continuar, tá? É assim que eu calculo os múltiplos. Porém, o que aconteceu aqui? 12, se ele é múltiplo de... Se 4 é múltiplo de 12, 12 é múltiplo de 4. Por quê? Porque se eu dividir 12 por 4, eu vou encontrar o quê? Um número inteiro. Tudo bem? Alguma dúvida relacionada a isso? Qualquer dúvida, gente, pode me chamar lá no WhatsApp, que a gente já conversa, para sanar todas as dúvidas de vocês. Isso aqui, esse cálculo aqui, quando eu falo de produto, o que é um produto? Produto é uma multiplicação, tá? Então, eu sei que produto é uma multiplicação. Então, eu estou trabalhando aqui multiplicação de valores. Eu vou lá na minha tabuada e calculo 0 vezes 3 e assim sucessivamente. 4 vezes 3 é 12. Então, observa, ó, 4 vezes 3, 12. Então, eles são múltiplos entre si, tá ok? E aí, quando eu falo de multiplicação, eu falo produto. E quando eu vou falar, tá, para você, que eu quero que você calcule um múltiplo divisor. Então, tá, aqui eu calculei a multiplicação. E agora, nós vamos calcular o quê? Nós vamos calcular, tá, a nossa divisão, tá ok? Então, a nossa divisão, para que vocês consigam entender direitinho. Gente, o nosso quadro, como eu já falei para vocês, a gente tem algumas dificuldades aí para apagar, porém a ideia é passar conteúdo para vocês, explicar, sanar todas as dúvidas, tá? O pessoal não tem participado muito, mas nós estamos aqui, tá? E hoje, em especial, eu tô gravando a aula, né? E essa aula, ela vai ficar salva e eu vou mandar lá no Classroom, tá? Que eu já expliquei pra vocês que eu fiz até uma sala, que tem até uma sala lá pra gente, já prontinha, com todo mundo lá, e não precisa do e-mail institucional, tá? Então, só não tá lá mesmo quem não tem acesso à internet. Quem não tem acesso, né? Porém, a gente sabe que bastante gente tem, que a gente tem visto, tem falado, né, no WhatsApp. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 2. Agora, eu vou calcular um múltiplo divisor. Então, eu vi como que calcula o múltiplo pelo produto e agora eu vou calcular o múltiplo divisor de um número, tá? Como assim, professora? Não falei para você que produto é multiplicação? Então, agora nós vamos trabalhar quem? A divisão, tá? Então, eu tenho aqui o divisor, eu quero achar o múltiplo divisor de um determinado número. 8, por exemplo. Como que eu vou fazer isso? Certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir 8 por 1. Dá para dividir? Dá para dividir. Então, se dá para dividir, 8 dividido por 1 dá quantos 8 para cada pessoa? Dá 8, certo? Aí eu vou lá. 8 divide por 3? Não divide. Mas 8 divide por 2. Vai dar um valor exato como resultado? Vai. Então, vamos lá. 2 vai dar quanto? Vai dar 4. Certo? Ah, que legal, professora. Então, é isso que é o múltiplo divisor? Sim, é isso que é o múltiplo divisor. Aí eu vou lá. 8 é divisível por 3? Dá um número exato? Não. Se eu fizer, não vai dar um número exato. E aí eu vou lá.
4 é? Se eu dividir 8 por 4, observe. Então, 8 dividido por 4 vai dar quanto? 2, certo? Aí, observem, gente, que aqui eu dividi 4 por 8, tá? Ó, 8 dividido por 4 deu exatamente metade, ou seja, vou até escrever meio, senão vocês vão se perder. Meio, que nada mais é do que a metade de 8, que ficou igual a 4, certo? Então, quando isso aqui acontece, o próximo divisor de 8 nada mais é do que o próprio 8. Tudo bem? Então, eu tenho aqui, observa isso aqui, 1, 2, 4 e 8, que são os múltiplos divisores do número 8. Observa que eu fui no sentido crescente, 1, 2, 4 e 8. E os meus expoentes, né, os meus divisores, eles ficaram aqui, ó, decrescente. Fizeram o inverso, a contrapartida. Eu fui nesse sentido, calculando os meus resultados e obtive como os expoentes o inverso, ó, 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Tá certo, pessoal? Assim que eu calculo o múltiplo divisor de um número. E aí, o que acontece? O que você precisa saber é que isso aqui, ele não existe quando eu vou falar do número 0. Por quê, professora? Porque assim, ó, é impossível dividir por 0. Não existe essa possibilidade, tá? Por isso, por essa razão, tá? Eu sempre inicio minha divisão pelo número 1, ok? Então, é isso que a gente trabalha. É assim que nós calculamos o múltiplo divisor e também calculamos o produto de um múltiplo comum. Tá certo, pessoal? Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, que tenham aproveitado. Eu vou ficar aqui na nossa sala esperando vocês entrarem para que a gente possa continuar nossas atividades. E aí a gente vai falar sobre o quê? Sobre frações equivalentes. Essa é a importância, porque a gente vai dar sequência aos valores. Nós trabalhamos já MMC, nós trabalhamos plano cartesiano e agora lá no Centro de Mídias eles voltaram um pouquinho lá, eu acredito que sejam pelas dificuldades de vocês mesmo, em frações equivalentes, tá? E aí a gente vai trabalhar também frações equivalentes. Por que isso aqui eu só tô dando uma pincelada para vocês? Porque, gente, vocês já tiveram esse conteúdo, ou subentende-se que deveria ter tido. Por quê? Porque esse conteúdo a gente começa lá no 6º ano, né? Os múltiplos vocês já começam a ver lá desde o 5º ano, tá? 4º ano, só que aí vocês não veem com muita intensidade. Porém lá vocês começam a aprender a ser alfabetizados e aprender a tabuada. E aí, através disso que a gente vai trabalhando. Então, o que eu falei? Vocês precisam saber adição, multiplicação, divisão, subtração e a tabuada, para que vocês consigam ir bem em matemática. Matemática é só isso. O restante a gente vai trabalhando e vai descobrindo junto formas e métodos para usar o que eu já conheço, tá ok? Muito obrigada, até a nossa próxima aula, tá? Eu estou encerrando o vídeo, porém a aula pelo Meet, a gente vai continuar aqui aguardando vocês, tá ok? Obrigado, tenha uma boa tarde.